Graça e paz, Igreja do Avivamento. Amém. Aleluia, dê a Jesus um forte aplauso. Dê brados de júbilo ao Senhor. Glória a Deus, pode gritar. Isso. Glória a Deus. Se a sua sogra te fez raiva hoje, você ficou com vontade de gritar e não pôde, agora você pode. Grita aí. A mulher vai falar: que é isso, homem? Estou dando um brado de júbilo aqui, o pastor mandou. Glória a Deus. Cumprimente 3 pessoas ao menos aí perto de você. Fale assim para elas: que bom que você veio. Glória a Deus. Como é que está o bolão aí para acertar qual o tema do ano? Está correndo aí? A Mega Sena hoje paga R$1 bilhão. Como a gente não fica atrás, eu vou pagar R$1,5 bilhão para quem acertar. Tá bom? Para quem acertar o tema, mas tem que ser certinho, ipsis literis, assim, certinho. O tema desse ano que vai aparecer no telão daqui a pouco. Já sabe ou não? Eu vou dar dicas para você enquanto eu estiver ministrando hoje. E aí você vai escrevendo num papel. Aí se você tiver, vai mandando um WhatsApp aí para alguém, só para confirmar que é verdade que você acertou. Bom, chegamos aqui ao final de mais um ano. Os pastores já passaram por aqui, disseram isso. E um ano que não foi fácil. O pastor Marquinhos que disse, quando apareceu aqui ano aceitável, muita gente disse: vai ser moleza. Nem sabia o que se tratava ano aceitável. Mas pelo título, pelo texto ali, achou: esse ano vai ser espetacular. E eu acredito que foi mesmo. Para mim foi. Eu vi alguns pastores aqui dizendo isso também, que foi. Mas um ano para ser espetacular não significa que haja nele ausência de problemas. Para um ano ser espetacular, formidável, maravilhoso, não significa que esse ano será um ano sem tempestades. Então o fato é que a gente precisa aprender na nossa jornada de vida cristã, que não é a ausência de tempestade, de terremoto, de maremoto, que faz um ano formidável, extraordinário. O que torna um ano especial não é a ausência dos ataques, mas sim a presença de Deus na nossa vida. É isso que faz o nosso ano o melhor ano. Por que 2025 foi o melhor ano? Porque Deus esteve presente. O Deus Emanuel, o Deus conosco, Ele fez parte da minha vida, do meu lar, da minha família. Por isso esse ano foi maravilhoso. E aí um gaiato pode dizer: mas você não sofreu com isso, você não teve aquele ataque, você não teve aquele problema. Tive, mas em todas essas coisas, o apóstolo Paulo já me diz, em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Você crê nisso? Se crê mesmo, dá um aplauso bem forte a Jesus. Mas em todas essas coisas nós já somos mais do que vencedores. Então não é a ausência de problema que torna o ano maravilhoso. Não é um ano sem tempestade, sem guerra. Não é um ano sem lutas que faz. Não é isso que faz do ano um ano espetacular. O que faz do ano o melhor ano é que Deus esteja conosco, que Cristo esteja no nosso barco, que Ele seja o fundamento da nossa vida, da nossa fé, que a nossa vida realmente esteja lançada aos pés dEle. É isso que faz do nosso ano um ano maravilhoso. Olha, nesse ano de 2025, ainda agora no sábado passado, nós estávamos sepultando mais uma pessoa. E esse ano foi incrível o número de sepultamentos que aconteceram. O número de pessoas que vieram a óbito, que nós tomamos conhecimento. Da igreja, não sei dizer exatamente, me lembro da dona Lorimar, da irmã Lorimar. Quem? O pai da Érica, qual que era o nome dele? Josenildo. A Lorimar, o Josenildo, teve mais alguém?
Hã? O menino da dona Arlinda, o Gabriel. Quem mais? Já falei. Você estava onde? Como é que era o nome da sua filha mesmo? Nicole, a Nicole. Então, olha só, quantos nomes. Eu não me lembro, nesses 28 anos de ministério, quase 29, um ano que a gente teve tantas pessoas da igreja vindo a óbito. Muito raro nessa igreja alguém que é discípulo aqui. Não que é marido, primo, tio, vizinho, irmão. Não, que é discípulo da igreja. Eu nunca me lembro de um ano como esse. Não é? Como eu disse agora, no último sábado, na última semana, o pastor Alex veio? Não, está tendo culto lá. Então, no último sábado, estávamos lá no cemitério, sepultando o pai dele, não era aqui da igreja, mas mais um. Agora, a gente tem um grupo de oração, nosso grupo do jejum lá, que a gente tem naquele grupo praticamente 400 pessoas. E ali a gente tem muitos pedidos de orações. E os pedidos estão sendo fomentados à medida que alguém tem uma necessidade pessoal, familiar, de amigos, de vizinhos, alguém que trabalha no hospital, que tem alguém lá, uma criança, pede oração. Então a gente está sempre vendo quantas pessoas estão passando por dias difíceis. Hoje mesmo pela manhã, um discípulo aqui da igreja, o Gustavo publicou lá que um vizinho dele, o Gustavo está aqui? Também não está tendo culto lá também na igreja dele, né? O Gustavo publicou que um vizinho da chácara do pai... Ah, está aqui? Ô, Gustavo, pensei que você estava fazendo culto lá também. Então o Gustavo publicou que um vizinho da chácara do pai se afogou. Foi piscina? Foi na piscina? Um vizinho se afogou na piscina. Ele pediu oração pela manhã e agora no final da tarde ele informou que esse vizinho veio a óbito. Então eu estou falando sobre isso para que a gente entenda que nessa vida a gente vai viver cercado dessas informações e dessas notícias, a menos que a gente viva numa bolha. E esse grupo mostra muito isso. Esse grupo mostra muito isso. Uma criança enferma, outra, alguém com câncer, relatórios de câncer, misericórdia. O que significa, irmãos, que se a gente não vive em uma bolha, a gente vai estar se deparando com essas situações o tempo todo. A gente vai estar sabendo de notícias como essas o tempo todo. De alguém que se feriu, de um acidente, de uma doença, de um diagnóstico, de uma morte, de uma lesão séria. A gente vai ficar tendo essas notícias o tempo todo. E são guerras. Quando a gente termina um ano e sem que a gente não tenha visto isso dentro da nossa casa, é motivo para a gente realmente glorificar o Senhor com toda a nossa vida, com toda a nossa fé e com toda a nossa força, porque nós passamos mais um ano e graças a Deus nós terminamos ileso desses ataques. Não que o diabo não tenha desferido, mas que nenhum desses ataques tocou a nossa vida. Mas e se tocar, significa que Deus não está presente, que a nossa vida não agrada a Ele, ou que Ele não cuida de nós, ou que Ele não existe? Negativo. Deus continua sendo Deus independente de qualquer situação ou circunstância, Deus continua sendo Deus. As pessoas não dão muita resposta quando você fala assim, né? Agora, se eu estivesse dizendo, esse ano vai ser o melhor ano da sua vida. Também não funcionou. Estão com fome, né? Deixaram para jantar depois da meia-noite, chega no culto e fica com fome. O fato é que Deus é Deus, irmãos, independente dessas situações. E a Bíblia diz que circunstâncias adversas não tocam apenas os que estão perdidos na perdição, mas toca também aqueles que estão debaixo da graça, aqueles que estão caminhando com Deus. E a gente precisa aprender com essas situações que a gente não pode ser conduzido por essas circunstâncias.
Nesse ano em que a gente bota fim, dá para baixar um pouquinho o retorno que está dando uma assoviada aqui, um pouquinho. Nesse ano aceitável, nós saímos de um lugar de escravidão. A proposta desse ano era essa, de toca-se uma trombeta e o Senhor anuncia: você não precisa mais ser escravo, a menos que você prefira a escravidão. A gente precisa entender que na nossa relação com Deus, Ele não nos obriga a nada. Ele abre a porta da jaula, Ele estoura as algemas, Ele rompe os grilhões, Ele abre as cadeias, mas sair de lá é uma escolha sua, é uma decisão sua. Portanto, a liberdade nos fora dada. Gálatas 5, versículo 1, pois foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então Ele nos libertou. A morte de Jesus no Calvário, há 2000 anos atrás, foi para rasgar o escrito de dívida que havia contra nós, e o Senhor nos fez livres. Opa, está passando a fome. Agora, sair daquele lugar que nos aprisiona, esse é um problema nosso e não mais de Deus. Imagine isso, você trabalha de escravo para alguém, você é escravo de alguém, porque você tem uma dívida com essa pessoa que é impagável. Você vai ter que trabalhar até você morrer, mas como essa dívida é tão grande, a sua esposa teve que vir também, os seus filhos também, e não só você tem que trabalhar até morrer, com os seus filhos, e ainda assim é possível que sobre uma dívida para os seus netos. Você imagina uma situação dessa? Aí então vem o Senhor, vê o tamanho da sua dívida, olha para você e tem misericórdia de você, porque você não vai poder pagá-la nem com todos os seus dias, nem com a soma dos seus dias de trabalho, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus netos possivelmente, nem com todo o recurso do mundo você vai conseguir pagar. O Senhor olha para você com um olhar de misericórdia, com um olhar de graça, e pretende e decide te favorecer, mesmo que você não mereça, porque você se tornou escravo porque quis. Você assumiu aquela dívida porque quis. Vai jogar no triguinho, ou no triguinho, não é triguinho, como é que chama? O povo aí sabe, tá vendo? Os viciados tudo sabem. Vai jogar nas betes. Então, está escravo, está devendo para agiota, está correndo risco de vida, o problema é seu. Deus deveria dizer isso, mas Ele olha com um olhar de misericórdia, de um Deus que tem graça. E mesmo que você não mereça, porque você torrou todo o seu dinheiro na sua ignorância, porque você torrou todo o seu dinheiro na sua ambição, você se tornou escravo. Sua esposa, seus filhos, suas descendências, Deus olha para você e fala: Ele não vai conseguir pagar. E Deus disse: então eu pago. Vai negociar? O Senhor que te escravizou diz: não, eu não vou ceder, eu vou abrir mão dessa mão de obra. Não, vamos negociar. E aí aquele credor olha bem para aquele que quer pagar a dívida e diz: tudo bem, eu já tenho um preço determinado. Qual é o preço? Pergunta aquele senhor de graça, e ele diz: a vida do seu filho em troca da libertação desses escravos. Mas eu vou entregar meu filho, que não tem nada a ver com essa história, para pagar conta de alguém que se endividou por ignorância, por arrogância, por prepotência, por ambição. Eu vou entregar a vida do meu filho por eles, por isso. E aquele escravagista diz: ou isso ou nada. Então o Senhor diz: ok, meu filho será entregue. Como ele deve morrer? Na cruz, envergonhado, no maior vexame, na maior humilhação. O seu filho deve morrer assim, porque só desse jeito é que ele vai pagar o preço desses escravos, da dívida desses escravos. Então, esse filho deixa o seu trono de glória, se destitui de toda a glória, vive como um homem,
padece dores, sofre traumas, traições, feridas, angústias, agrúrias, e por final ele é julgado, condenado, sem que nenhum dolo houvesse contra ele, e ele é morto. Morto na cruz. Quando ele morre na cruz, o escrito de dívida é rasgado, e aquele que escravizou agora é obrigado a abrir as portas e dizer: saiam, porque vocês não podem mais ficar aqui. Agora você imagina se depois de tudo isso, aquele que era escravo, junto com a sua esposa, com seus filhos, com as demais descendências que viriam e ainda não pagariam a dívida por toda, ele diz assim: não, eu me recuso a sair, eu não quero sair, eu quero manter a minha vida nesse lugar, eu quero continuar aqui na senzala. Você imagina que absurdo? Você fala: não, essa história não existe. Claro que existe. Talvez exista na sua vida, na vida de quem está do seu lado. Talvez exista na minha vida essa história de alguém que teve os grilhões rompidos, as algemas abertas, as portas das prisões escancaradas, e ele diz: eu quero me manter aqui nessa senzala. Outro dia nós fomos a um restaurante, e nesse restaurante, bom restaurante aqui em São Paulo, e ele está em uma casa, em um bairro nobre aqui no Morumbi, que era a sede de uma fazenda. E segundo eles dizem, eu duvidava, mas depois eu vou te explicar por que eu acreditei. Eles disseram: tem um espaço aqui embaixo da casa, se você quiser visitar, ali era uma senzala. E nós fomos lá conhecer. Foi eu, o Mateus, acho que o Marcelinho. A gente entrou naquele espaço que era uma antiga senzala, e eles fizeram agora, adaptaram ali a um bar do restaurante. Nós entramos, sinceramente, quando a gente entra, quando você está aqui fora no restaurante, tudo lindo, maravilhoso, quando você dá o passo e entra naquele ambiente, você sente uma opressão. Quantos anos fazem que a escravidão acabou no Brasil? Mais de 100 anos. 120, não me lembro agora exatamente, 130 anos que a escravidão acabou. Quando a gente entra, quando nós entramos ali, a gente sente um peso, uma opressão. Eu olhei para o lado e falei: vocês estão sentindo isso? O Marcelinho: credo. Sente-se. Não tem escravos lá dentro. Eles decoraram, organizaram, é um bar até bonito de certa forma para aquele espaço, mas sente-se uma opressão 100 e tantos anos depois, por tudo que pode ter acontecido naquele lugar, por todo sofrimento, por todo sangue, por tanta injustiça, por tanto ódio, por tanta revolta. Aquele lugar é um lugar terrível de entrar, parece que falta ar, não dá para explicar só indo lá. Se você tiver coragem de ir, depois me pergunta, eu te dou o endereço. 100 e tantos anos depois, como é possível que um dia aquelas portas se abriram, que alguém tocou uma trombeta e anunciou: você é livre, você não precisa mais viver aí, e alguém dissesse: não, eu me acostumei a viver aqui e eu quero continuar aqui. Não, isso é impossível. Não é impossível. E é claro que eu estou falando isso dentro de uma realidade também espiritual, que não é impossível que depois de que Jesus tenha feito tudo o que fez, ainda queiramos viver em um lugar de escravidão. Você pode projetar o texto aqui de Gálatas 5, versículo 1, por favor? Tanto é verdade e é possível que quando o apóstolo escreve aquela igreja da Galácia, ele fala assim: olha, para a liberdade foi que Cristo nos... Vou ler de novo. Sai espírito de fome. Para a liberdade foi que Cristo nos... Por isso permaneçam e não se submetam de novo ao jugo da... Se ele está dizendo: olha, permaneçam firmes
E não submetam-se novamente ao jugo da escravidão, é porque isso é possível. Não só é possível, como deveria estar acontecendo. Por isso o apóstolo Paulo fala assim, olha, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Diga amém. Mas ele não para ali, ele continua. E na continuidade ele diz assim, portanto, não submetam-se novamente ao jugo. Alguém diria isso se não fosse necessário? A não ser que é aquela pessoa que fala pelos cotovelos, mas a gente está falando do apóstolo Paulo, ele estava escrevendo, alguém escreveria isso, um apóstolo de Deus escreveria isso, se não fosse necessário. Se ele escreveu, necessário era, necessário o quê? Alertar as pessoas, ou corrigir as pessoas que estavam voltando para aquele lugar de escravos. Irmãos, o ano aceitável está terminando. Daqui a 1 hora, menos de 1 hora, 55 minutos, o ano aceitável tem um ponto final. Mas, e você? Aproveitou da liberdade que Cristo te deu? Como diria aquele corinho antigo, o que eu vou fazer com essa tal liberdade? Ou não é corinho? Tem gente que já está aqui na cabeça continuando, né? Ah, uma irmã ali até levantou. 2025 está terminando. Esse foi o ano que Deus abriu como uma janela e nos colocou dentro de um lugar aceitável. A gente viu as cadeias se abrirem, os grilhões se romperem, as algemas quebrarem. Ele nos fez livres. Sair para viver nesse lugar é uma escolha nossa. Nós estamos vivendo em uma era chamada Era da Informação, onde a gente sabe das coisas com muita velocidade. Em um desses velórios eu conversava com alguém, acho que foi na semana passada mesmo, e ele disse, pior foi a situação dele, que quando o pai dele morreu, ele ficou sabendo 1 mês depois. Você já imaginou isso? Seu pai morre e você fica sabendo 1 mês depois. Aí eu, curioso, fui perguntar, saber dessa história. E ele disse, meu pai morava na Bahia, no sertão da Bahia. Isso aconteceu há mais de 20 anos. E naquela época a informação demorava para chegar. Correspondência demorava a chegar. E eu fiquei sabendo através de uma pessoa da nossa cidade, que veio para São Paulo, e ele me encontrou e ele perguntou assim, e o pior foi como ele recebeu a notícia. Essa pessoa o encontrou e perguntou assim, sabe quem morreu lá na cidade? E ele não. Ele falou, seu pai. Você imagina, você recebeu? Eu falei, não, é brincadeira, não. Quando ele falou isso, eu falei, o seu. Ele falou, ele respondeu. Quando ele me disse, seu pai morreu, eu falei, o seu. E aí ele disse, não estou brincando, não, é sério, seu pai morreu. Você já imagina que agonia? Porque não era assim, então vou pegar o telefone e vou ligar para amanhã para saber se é verdade. Não. Não tem como saber se é verdade na hora. Você imagina a angústia dos dias se passando sem ter uma resposta, a informação de que era verdade que o pai havia morrido. Você imagina a angústia de pensar, será mesmo? Será que não é história? Será que ele só não está com gaiatice para o meu lado? Mas será? Mas qual motivo? Por qual motivo ele diria isso, se não fosse verdade? E aí fica a cabeça fritando, e sabe-se lá quando foi que ele recebe uma confirmação. Vou escrever uma carta, beleza. 15 dias para chegar, e até alguém buscar lá no correio, a carta chegar na mão, ler, pedir para alguém ler, e aí depois pedir para alguém escrever uma resposta, e lá passa mais 2 meses. A gente vive numa era que não tem nada disso. Quem nasceu aí dos 20 anos para cá, pessoal geração Z, né, Zion, né, quem é Noah, quem mais?
É, esses todos aí mesmo. Essa meninada não sabe o que é viver numa era onde as informações não existiam. E hoje nós temos informações, todas quantas precisamos, na palma das mãos. Estou com meu neto e aí tem uma coisa que eu falo, poxa, mas como será isso? Em 15 segundos ele me responde. Eu vou, é assim, ó. Ah, legal. Eles não podem imaginar, nem precisam, como foi no nosso tempo. Como era no tempo do pastor Célio, que para se comunicar era fumaça, fazia um fogo, colocava um pano, 2 fumacinhas, era a letra A, 3 era a letra B. Não imaginam o que é isso. Agora, irmãos, muita informação não é sinônimo de sabedoria. Ter todas as informações não faz de alguém uma pessoa sábia. Quantos estão entendendo até aqui? Tem muita informação que é inútil, que nunca vai servir para nada. E as informações, me parece que quanto mais inúteis elas são, mais visualizações elas têm. Eu estou lá às 6h30 da manhã, dando uma palavra de destino, orando com você, profetizando, te ensinando. Eu olho lá para ver quantas pessoas tem. Eu falo, hoje nós vamos arrebentar. Tem 50. Aí termina a minha live, eu dou uma olhada no YouTube, o que tem ao vivo. E aí eu olho lá um cara que está falando um monte de asneira, tem 5.000 pessoas. Eu falo, meu Deus, e está falando asneira sem conhecimento, sem profundidade, nem para falar asneira ele sabe, ele se preparou, mas tem lá 5.000 pessoas, 3.000 pessoas, 4.000 pessoas, tem o outro lá profetizando, com revelamento, com profetizagem, e está lá cheio de gente, pastor, me revela. Todas essas informações não são sinônimos de sabedoria. E nesse ano de 2026, nós vamos falar sobre o que é essa sabedoria. E ela começa quando a gente deixa o lugar de escravidão. E essa sabedoria deixa quando a gente entende que a gente não tem mais grades nos prendendo, que a gente não tem mais correntes nos atando, algema nos impedindo, quando a gente enxerga isso e a gente faz valer o sacrifício do Cristo que morreu por nós na cruz. Você pode terminar esse culto, que você talvez venha de uma forma religiosa, não falta e não perde um, mas quando você sai daqui a sua vida continua igual, porque isso não promoveu mudanças em você. A igreja evangélica, o número de evangélicos no Brasil cresce assustadoramente. Mas isso não tem significado e não tem produzido as mudanças que deveriam acontecer. Eu soube esses dias de uma pesquisa de que existe uma facção, que eu acho que ela tem origem no Rio de Janeiro, uma facção criminosa, que as pessoas que estão ali, elas se autodenominam evangélicas. Os criminosos que estão ali se denominam evangélicos. Eu fico imaginando, aí eu viajo, né? Aí eu fiquei imaginando, poxa, como é que esse evangélico faz antes de sair para um assalto? Né? Ele dobra os joelhos, ora, Senhor, abençoa o trabalho de minhas mãos. Né? Pá, pá, pá. Mas se ele é mais crente ainda, crente lê a Bíblia, ele vai abrir a Bíblia e fala, Senhor, me responde, devo ir assaltar o banco hoje? E aí abre lá, vai tu nessa tua força. Eita, Deus de mistério. Então tem informação, não é necessariamente o que vai fazer de você uma pessoa sábia. E a gente vai tratar sobre isso.
E essa sabedoria vai trazer resultados na sua vida que talvez você ainda não tenha tido. Então se prepare para em 2026, para que você tenha resultados que você ainda não teve. Mas os resultados que você ainda não teve não virão se você continua a fazer as mesmas coisas ou se você se nega a fazer o que deveria ser feito. Os resultados virão, mas porque todo conhecimento deve produzir algum tipo de mudança nas nossas vidas. Romanos 12, versículo 2, o apóstolo diz assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o pela renovação da vossa mente. A nossa mente precisa se renovar a cada dia em Cristo Jesus. A palavra ali para essa renovação é metanoia. Essa metanoia precisa acontecer todos os dias na nossa vida. A gente precisa estar aberto para conhecer, mas o conhecer a Deus, o conhecer de Deus e o conhecer que realmente desenvolve em nós características que ainda não temos, habilidades que ainda não desenvolvemos e nos permita alcançar lugar que nós ainda não alcançamos. 2026 tem portas de Deus abertas para você chegar onde nunca chegou, pisar onde nunca pisou e ter a conquista que ainda não teve. Se você é crente, vai receber. Então se expressa em nome de Jesus. Agora essa sabedoria vai ser o tema dessa ministração de hoje. Não o tema do ano, mas o tema da ministração, para você não ficar muito ansioso. Se tiver aí, acho que já está a arte aí, vocês colocam o projeto aqui para mim. Então, é aquilo que ninguém vê. Esse ano você vai ser preparado e vai ser trabalhado por Deus em sabedoria e de maneira que muitos não entendem, muitos não compreendem, muitos não enxergam. Eu pedi para que o nosso web designer desenvolvesse essa arte, disse exatamente o que eu queria na projeção. Não sei se você vai conseguir entendê-la bem, e eu vou tentar explicá-la para você, porque vai ser a base para o nosso ano isso aqui. Nós temos duas casas semelhantes. Uma dessas casas está aqui sendo atormentada por uma tempestade, e a outra, semelhante a ela, está debaixo de claridade, de sol, de luz. Ambas estão assentadas, construídas sobre terrenos similares, semelhantes, mas a diferença aqui que eu noto é o clima, é o tempo. Sol, verão, alegria ali, praia, mar, e aqui vento, tempestade, o céu fechado. Quando a gente fala de sabedoria, a gente vai falar de saber lidar com o que a vida nos propõe. E a vida nem sempre será só de dia ensolarado. A vida será também de dias nublados. Não será só de dias quentes, como nós estamos vivendo, e você está se queixando do calor, mas lá para o meio do ano você vai se queixar. Você mesmo que se queixou do calor, vai se queixar do frio. A gente precisa aprender que essas queixas não resolvem o problema da gente. Não resolvem. A gente precisa então ter sabedoria para aprender a lidar com essas situações, que de certa forma já são esperadas. O que a gente espera ter no verão? Qual o clima que a gente espera no verão? A gente não espera neve no verão. A gente espera calor, sol forte. A gente espera esse tempo. O que a gente espera no inverno? No inverno a gente espera frio. Então uma pessoa sábia está previamente preparada para aquilo que ela sabe que vai acontecer. Uma pessoa sábia precisa estar preparada para aquilo que normalmente acontece. Pode até haver uma exceção no inverno desse ano de 2025. Nós tivemos dias de muito calor, batendo um recorde de temperatura. São exceções. Mas por via de regra, a gente sabe que isso vai acontecer. Por via de regra, a gente sabe que em muitos bairros de São Paulo, quando entra nessa época de estiagem, falta o quê? O quê? Água. Isso é novidade? Não é novidade? Quem aqui sofreu por falta d'água nos últimos dias? Até que pouca gente, mas tem algumas pessoas. Os que moram nos lugares mais altos, né?
pessoal que mora na Baixada sofre menos. Quem mora mais no lugar mais alto, sofre mais. Mas tem anos que é geral, não importa se você mora em cima ou mora embaixo. A água acaba. Se isso já é esperado na sua rua, onde você mora, você vai ficar só se queixando com a concessionária? Pode se queixar, mas isso resolve? As suas reclamações lá para a Sabesp, para a ouvidoria. Aqui não tem água, eu passei o Natal sem água. Como é possível passar o Natal sem água? Minha sogra estava aqui, estava um inferno, e ainda sem água. Resolve. Talvez resolva o desabafo, né? Pronto, falei, pá, desliga o telefone. Mas não resolveu, o problema mesmo não resolveu. A causa mesmo não resolveu. O que você faz? Espera o próximo verão, se prepara para ele. A mulher, a gente precisa dar um jeito de pôr mais uma caixa d'água aqui, mulher. A gente precisa dar um jeito de criar uma cisterna, vamos fazer um buraco aqui, vamos captar água da chuva, vamos dar um jeito, mulher. Você vai precisar de água para regar as plantas, para limpar o quintal. Precisa se fazer alguma coisa. Se você sabe que em 2025 vai chover, e o telhado da sua casa hoje, no dia 31, está furado, o que você vai fazer? Comprar mais baldes? Né? Mais balde para colocar ali? Não, esse ano eu estou prevenido, pastor, comprei um balde grande. Esse aqui não vai encher em 15 minutos, não. Vai demorar pelo menos 1 hora. E na hora de carregar, vai ser mais difícil também, né? Eu não tinha pensado nisso. Eu sei que você já pensou em tudo. Não, a gente tem um balde certo, porque a gente sabe onde a goteira cai. Tem uma que cai em cima do colchão. A gente tem um balde certo. A gente tem até uma técnica. A gente põe um pano no fundo do balde, para quando a água pingar, não espirrar para o colchão. Você sabia dessa ou não? Então estou te ensinando gambiarras aqui. Resolve o problema? Não. Então às vezes a gente tem conhecimento da possibilidade de chuva, ou da certeza de chuva, de frio, de calor, de falta d'água. O problema não é ter informação. O problema é o que a gente faz com essa informação. O problema é o que a gente vai fazer. Se Cristo nos libertou e disse, agora você vai, agora é a sua vez, vai para cima, voa moleque, vai embora. Não, quero ficar aqui. Por quê? Porque aqui eu não pago conta de luz, porque aqui eu não pago conta d'água. Tomar uma chibatada no lombo de vez em quando, é ruim, mas a gente acostuma, né, velho? Tem gente que prefere esse lugar. Mas foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Diga aleluia. Não somos mais escravos. Passou. O Espírito Santo de Deus veio sobre nós. Jesus disse assim, eu vou me encontrar com meu Pai, e é necessário que eu vá para que venha sobre você o meu Espírito, eis que estarei convosco por todos os dias da sua vida. Diga aleluia, recebe, dá um aplauso bem forte a Jesus. Aplaude mais para dar tempo de beber água. Chega. Agora, se o Espírito de Deus, de Deus que deu o Filho para pagar a minha conta, que era impagável, para eu estar livre, agora eu estou livre, e eu não posso me fazer de ignorante mais, porque quando eu era escravo, eu não precisava de sabedoria para nada, quando eu era escravo, eu não precisava de inteligência para nada, mas agora que eu vou andar com minhas próprias pernas, eu preciso dela. Temos uma era abençoada no sentido de informações. Qualquer informação, quase toda informação, você encontra hoje muito facilmente. Você descobre, você resolve. Você não sabe cozinhar, você não sabe construir, você não sabe consertar, você não sabe falar, você não sabe...
Você resolve isso fácil. Esse não saber já é coisa do passado, porque você tem informação. O que você precisa ter agora é a disposição em pesquisar, mas não assuntos que não te fazem crescer em conhecimento, o conhecimento que produz sabedoria. Você precisa ter disposição em buscar aquilo que vai realmente contribuir para que a liberdade em que você foi colocada, ela possa glorificar ao Deus que te colocou nesse lugar, entregando o preço da própria morte do seu filho. Nós precisamos fazer a diferença, irmãos. Olha, a igreja, a nossa igreja em específico, eu sempre olhei o lado social da igreja como muito mais do que entregar uma cesta básica. A gente entrega aqui, graças a Deus, uma porta se abriu e a gente tem entregue muitas cestas básicas. Não tenho conta, não tenho essa contabilidade, se alguém tiver e quiser me passar, mas nós entregamos centenas de cestas básicas nesse ano de 2025. E entregar cesta básica é importante porque às vezes a gente vive um revés. Eu já precisei de cesta básica, nós já precisamos em casa, e a gente sabe quanto foi bênção quando aquela cesta chegou. Mas eu penso que o trabalho social da igreja, que a igreja tem que desenvolver, não pode ser uma cesta básica. Porque algumas pessoas se tornaram escravas, porque se tornaram dependentes do auxílio social. E o Brasil é um país, tem um governo perito em escravizar pessoas, dando a elas recursos sociais. Eu te dou uma cesta, eu te dou um vale, eu te dou uma bolsa, eu te dou isso, aquilo, aquele outro, para que você se mantenha refém do meu governo, da minha autoridade. Você acha, não, porque quem faz isso é pai dos pobres. Ok, você quer ver isso mudar? Eu vou propor para você. Você pode achar que eu estou errado, é direito seu, não é? Só não conversa mais comigo, brincadeira. Olha só uma proposta. Vamos fazer o seguinte: pega todo mundo que depende de algum benefício do governo hoje, de alguém que precisa de que alguém trabalhe para pagar aquele benefício que ele recebe, de que alguém que está sendo taxado em 28%, 34% o ano que vem, vai ter que deixar 5 meses do ano para pagar imposto para sustentar pessoas com benefícios sociais. Olha só uma proposta. Vamos fazer o seguinte: todo mundo então que precisa vai ter ajuda social. Só que as pessoas que forem beneficiadas por qualquer benefício desse, não pode votar. Não pode votar. Vai ter o seu título cancelado até que deixe de depender de um benefício desse. Quem está recebendo benefício, pode continuar recebendo. Mas eu pergunto, haverá interesse de algum governo em dar benefício para quem não é seu eleitor? O que você acha? Se ele realmente ama ajudar os pobres, vai continuar ajudando. Mas eu tenho certeza que ajuda é escravidão. Eu te dou o vale, a bolsa, a cesta, eu te dou isso, aquilo, e você é escravo. Você tem que votar no meu partido, nos meus candidatos. Você é meu escravo. Tem gente brava comigo, né? Não precisa ficar não, irmãos. Não precisa ficar não. Eu não vou falar mais nisso. Não estou aqui para isso. Mas eu estou aqui colocando e pontuando uma situação dentro da igreja. Eu posso te dar cesta para que você seja escravo, dependente da cesta. Eu posso te dar outro recurso, a igreja pode te ajudar com uma outra assistência e te fazer escravo dessas assistências. Ou a igreja pode pegar você em um momento desse e sim te assistir, mas não, e te orientar. Essa cesta, essa ajuda é temporária e não definitiva. Agora, a gente precisa produzir em você algo que seja definitivo, seja sólido, consubstancial. A gente precisa desenvolver em você sabedoria
para você deixar desse lugar de miséria e de pobreza e colocar no lugar em que a sua liberdade tenha sentido, tenha significado e glorifique o nome daquele que te libertou. Se você entendeu isso, então diga amém e dê um aplauso bem forte ao Senhor. O tema de hoje é aquilo que ninguém vê. Fala de dois construtores que construíram duas casas semelhantes e que, no nosso primeiro olhar, são casas muito semelhantes, com exceção do clima, do tempo que as cerca. Tem coisas aqui que ninguém vê e que a gente vai falar bastante ao longo desse ano. A sabedoria que a gente quer desenvolver e que eu sempre sonhei de ter uma igreja. Um dia veio um político aqui conversar com a gente, pedindo apoio, e ele disse assim: chegar na sua igreja é algo muito difícil. Eu falei: mas por quê? Ele falou: porque aqui as pessoas são inteligentes. Eu falei: ganhou meu voto. Eu vi que ele estava falando, não estava falando para ganhar voto, não. Ele estava falando o que ele achava da nossa igreja. Porque aqui eu vejo que o povo é aqui do bairro, é da periferia, mas a cabeça deles funciona de um outro jeito. A cabeça dessas pessoas, das pessoas aqui da Ibaú, elas funcionam de um outro jeito. As pessoas aqui têm outras perspectivas de vida, têm outros propósitos, têm outros sonhos. As pessoas aqui estão em um outro nível. Irmãos, esse é o maior trabalho social que uma igreja pode desenvolver. É te colocar em um outro nível, de fazer enxergar o que ninguém viu, fazer que você veja o que ninguém viu e principalmente ter as vitórias que ninguém teve. Em 2026 você vai colher onde ninguém colheu, em nome de Jesus. Você pode dizer amém, dá um aplauso a Jesus. Em nome de Jesus, essa seja uma verdade sobre a sua vida. Glória a Deus. Esse deve ser o nosso maior trabalho social, de projetar você, de pegar um menino que nasceu e que veio, de muitas gerações que estiveram presas, escravas, ruína, miséria, pobreza se repetindo, mães solteiras, vários filhos, filhos de pais diferentes, primeiro filho com 12 anos, o segundo com 13, o outro com 15, encheu a casa, e vó cuidando para ir trabalhar, as crianças crescem na rua, sem menor perspectiva, tem como alvo de admiração os bandidos, os traficantes, porque são eles que andam em motos boas, porque são eles que estão cercados de mulheres, e eles vão mudando o foco, a realidade deles se torna uma realidade que não é real. Eles vivem em um mundo, em um submundo que foi criado e os faz pensar que pertence àquele submundo. E o trabalho da igreja é desenvolver em você um caráter que te faça enxergar realmente o lugar que Deus preparou para você, que Cristo te lançou em um lugar de liberdade, para que você viva o melhor de Deus. Evidentemente tem um processo para isso, mas começa aqui, olha: não vos conformeis, mas renove. Não vos conformeis, mas renove. Essa renovação nós temos ao conhecer a palavra de Deus, a verdade que ela traz, e entendemos do que se trata, a excelência que Deus tem preparado para nós. Nós viveremos sim dias de sol, como dias de chuva. Isso a Bíblia diz que há para todos. O sol nasce tanto sobre o justo, quanto sobre o injusto. O grande lance é saber lidar com essas demandas. Não adianta reclamar: ai, que sol! Não adianta reclamar: não tem água. Não adianta reclamar: está muito frio. Se nós sabemos o que nós vamos enfrentar, se estivermos preparados, enfrentaremos sem ao menos notar. Um dia eu vi alguém que estava viajando em um país muito frio, não sei se era no Canadá, e a temperatura estava quase menos 30 graus, 30 abaixo de zero. E tinha umas crianças brincando.
brincando na área externa, assim, num lugar cheio de neve, as crianças brincando ali, correndo, se divertindo. E esse viajante, era um brasileiro, foi lá e conversou com a criança em inglês e perguntou para ela, você não está com frio? Ela disse, não. Ele falou, mas como? A gente está temperatura abaixo de 30 e você, estou aqui quase morrendo, você disse que não está sentindo frio? Ela respondeu para ele, aquela resposta daquela menininha, ia ter uns 8, 9 anos, eu nunca mais esqueci. Ela disse assim, não existe frio, menos 30. Ela falou, existem roupas inadequadas. Não existe frio, o que existe são roupas inadequadas. Ela olhou para o rapaz e disse, você está com frio? Porque a roupa que você está usando é inadequada para essa temperatura tão extrema. Sabe o que eu aprendo com isso? É que quando a gente está preparado para o que a gente sabe que virá pela frente, a gente não sofre os danos, a gente não sofre as penas, a gente não sofre as dores. E é por isso que nesse ano de 2026, nós já vamos entrar nele com esses 12 cultos, nos preparando, porque nós não seremos pegos de surpresa, nós estaremos preparados. E quando a adversidade se levantar, nós já teremos autoridade para dizer, nem te percebo, porque o Senhor já me instruiu, já me revestiu, já me fortaleceu e já me deu a vitória. Você pode dizer amém? E dar um aplauso a Jesus. Aleluia! Nessa imagem, aquilo que ninguém vê, isso vai tocar o tema do nosso ano. Quando a gente olha para as casas, a gente olha para a estética, a gente olha para a arquitetura, são semelhantes, e a gente não vê diferença. Jesus propôs uma parábola em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. É a parábola dos dois fundamentos, dos construtores. Essa parábola que Jesus conta no final do versículo 7, ela vem na sequência de um dos grandes sermões que Jesus fez. Ele fez 3, pelo menos. E esse primeiro é o sermão conhecido como Sermão do Monte ou da Montanha. Em Mateus é chamado como Sermão do Monte, em Lucas, Sermão da Montanha. E nesse Sermão do Monte, Jesus fala sobre muitos assuntos. Eu vou até listar aqui alguns para você entender onde a gente vai chegar. Começa no capítulo 5 de Mateus. Deixa eu achar o começo aqui. Capítulo 5, tem as bem-aventuranças, onde Jesus fala, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. A gente tem as bem-aventuranças no começo. Depois Jesus fala sobre sal e luz. Depois Jesus tem um ensino a respeito da lei. Depois Jesus tem um ensino a respeito da ira. Jesus ensina a respeito do adultério. Olha, os temas são diversos. Jesus está ensinando. O próprio Cristo se senta ali com aquela multidão e começa a ensinar aquelas pessoas. Ensino a respeito do divórcio, ensino a respeito do juramento, ensino a respeito da vingança. Jesus ensinando. Amor aos inimigos. Aí a gente vai para o capítulo 6. Esse sermão do monte pega o capítulo 5, 6 e 7. No capítulo 6, ensino a respeito das esmolas, ensino a respeito da oração, ensino a respeito dos jejuns, os tesouros no céu, a luz do corpo, os dois senhores, as preocupações, o hábito de julgar os outros, aqui já é o capítulo 7. Jesus encoraja a oração, a porta estreita. Alguns desses temas você conhece. Os falsos profetas. Depois ele ensina a respeito de quem entra no reino de Deus. E no versículo 24, aqui na minha Bíblia, tem como título, os dois fundamentos. É a última parte, o último ensino de Jesus nesse compêndio. Capítulo 5, capítulo 5, 6 e 7. Todos esses temas Jesus trabalhou e ensinou, explicou, e possivelmente tirou dúvidas. E quando termina, para fechar esse ensino, ele propõe uma parábola. Ele propõe
uma parábola que é chamada aqui, na minha tradução, os dois fundamentos. E eu quero ler essa parábola com você, pelo menos o começo aqui, capítulo 7, versículo 24, você pode acompanhar aqui no telão. Então, recapitulando, Jesus ensina sobre todos esses temas e para fechar, o que a gente chamaria de conclusão. Para concluir, Jesus propõe uma parábola. Lembre-se, era tudo ensino. E agora Jesus vai ensinar por meio de uma parábola que é uma história. Jesus gostava de contar parábolas que são histórias para revelar uma verdade, de maneira que seja mais fácil de compreender muitas vezes. E outras precisam de explicação. Por fim, versículo 24 diz assim: pois que ouve essas minhas palavras. Que palavras? Capítulos 5, 6 e 7, todos esses temas e todos esses ensinos. Todo aquele que ouve. Irmãos, quantos domingos você veio aqui em 2025? Nós tivemos 52. Não perdemos nenhum. Eu não perdi nenhum. Quando não estava aqui, estava assistindo online. Te peguei, né? 52 ministrações. Fora as ministrações às sextas-feiras, que você não veio, descarado, sem vergonha. Fora as ministrações das células, você estava lá, glória a Deus por isso. Foram 42 células, se eu não me engano. Somando tudo isso, mais encontro com Deus, encontro de liderança, redes, cursos, salas de aula aqui da igreja, homem ao máximo, mulher máxima, não, né? Mulher única. É tão única que ela não quer copiar o nome do homem, né? Homem ao máximo, mulher não pode ser ao máximo, é a única. Tudo isso que a gente teve dentro da igreja. Aí aqui Jesus vem e fala para mim e para você: todo aquele, pois, que ouviu em 2025, todas essas minhas palavras. Está falando de quem? Com quem? Comigo e com você. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem. Essa tradução aqui, que é a tradução Nivaldo Araújo Apóstolo, nessa tradução diz prudente, mas tem uma tradução, eu não vou me lembrar se é corrigida, que ela traduz ali o prudente por sábio. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio. Diga, sábio. A sabedoria não está em ter acesso ao conhecimento de 52 palavras pregadas ao domingo. A sabedoria não está em ter feito mulher ao máximo e homem único, ou é o contrário. A sabedoria não está em ter assistido todas as aulas da escola de líder. A sabedoria não foi adquirida pelo simples fato de ter participado dos encontros de liderança, do encontro com Deus, de tudo que a gente desenvolveu, rede de homens, de mulheres, teens, de jovens, de tudo que a gente teve aqui, kids. A sabedoria não vai desatar se você apenas teve acesso à informação. Quantos estão entendendo? Quando é que você se faz um homem sábio? Quando você vem no culto e ouve? Sim ou não? Vou repetir. Quando você vem a um culto e ouve, você se torna um homem sábio? Quando é que você se torna um homem sábio? Quando é que você se torna uma mulher única? Quando você se torna um homem ao máximo? Quando você se torna um teen que não é aborrecente? Quando? Todos juntos agora. Quando você se torna uma pessoa prudente e sábia? Quando? Quando você? Fala para o seu irmão, quando você? Fala para você, quando eu? Então seremos pessoas sábias. Dá um aplauso bem forte a Jesus. Foi Jesus que falou. Sabe por que ele disse? Talvez, como muitas vezes nós pastores ficamos frustrados.
de ver pessoas cometendo erros que já foram instruídas a não cometê-los. Olha, se afasta desse negócio, isso aí vai dar ruim. Quando você vê pessoas perdendo família, perdendo esposa, perdendo marido, casamentos acabando, divórcios, e você diz, poxa, mas essa pessoa ouviu tanto sobre isso, essa pessoa foi tão ministrada sobre esse tema, como é possível que ela caiu bem aí? Como é frustrante para nós, pastores, professores, os que ensinam, os que pregam na igreja, quando te ouve ou recebe uma notícia de que você está endividado, porque você se aventurou por um caminho que você já tinha sido instruído a não se aventurar. Como é triste para nós ficar sabendo que você está aí nas mãos de um agiota, porque você precisou pegar dinheiro emprestado, porque o seu salário todo você gastou em um joguinho desse de aplicativo. Como é possível isso? Você, uma pessoa que ouve, ser tão otário, desculpa. Como é possível, Nivaldo, você ser tão otário de cair nesse laço? Sendo que você ouviu. Talvez Jesus estivesse se antecipando. Ele sabia, eu falei sobre divórcio, eu falei sobre oração, eu falei sobre jejum, eu falei sobre isso, sobre aquilo, sobre aquele outro. E Jesus pensou, poxa, eles já sabem, já foi dada informação, mas isso não vai resolver nada se eles não praticarem. Aí Jesus fala que o homem que pratica, esse sábio, será comparado àquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Quando a gente olha para essas casas aqui, a gente vê as duas edificadas sobre um terreno arenoso, possivelmente, por causa da água. As duas são sobre o mesmo terreno. Eu te pergunto, qual delas está edificada sobre a rocha? A que está tomando chuva ou a que está no sol? A da chuva? Essa aqui está sobre a rocha? Por quê? Só porque está tomando chuva? Não é aquela que está tomando sol? Qual é então? A da chuva? Tem certeza? Vamos fazer um bolão? Ó, o irmão lá diz que é do sol. Eu te pergunto, qual critério você está usando para dizer qual é que está sobre a rocha? Aqui embaixo? Aqui é lama. Aqui é lama. Não é pedra, tá? Não é rocha. Irmãos, as duas casas são iguais, esteticamente. As duas casas são iguais na arquitetura. Eu disse ali o que ninguém vê, porque uma dessas casas está sobre a rocha. Mas o nosso pensamento popular, quando a gente ouve Jesus falar, o homem sábio edificou a casa sobre a rocha, a gente pensa, ele encontrou uma pedra, um terreno rochoso e construiu uma casa lá. Nananina, não. Não é isso que a Bíblia propõe. Não é isso que essa história... Lá em Lucas, ele fala que o homem que construiu a casa sobre a rocha, ele cavou. As duas casas estão aparentemente sobre o mesmo terreno. O que muda aqui é a fundação, o alicerce. Você vê o alicerce da casa de alguém? Por quê? O alicerce está escondido. O que está para fora é arquitetura. O que está para fora é design. O que está para fora é para se mostrar. Eu vou se mostrar hoje, vou construir uma casa assim. É o que está para fora. Então não tem como a gente identificar uma casa se está sobre a rocha ou sobre a areia, apenas olhando no que está acima do solo.
Meu sogro trabalhava com geologia, com fundação de prédios, de pontes e de tudo. E ele fez a fundação de um prédio aqui na Marginal, chamado Robocop, bem conhecido. Ele fez a fundação lá. E eu me lembro que saíram muitos caminhões de areia de lá. Inclusive, um deles até veio para a minha construção, ele conversou lá com o motorista veio, eu estava construindo na época, e veio um caminhão de areia, ô glória! E aí eu falei, um dia passando por lá, ele falou, lembra que eu... Porque todo lugar que tinha feito a construção, a gente passava e ele já cantava. Lembra que eu fiz aí? Eu lembro. Daí eu fui perguntar para ele, mas esse prédio foi construído em cima da areia? Porque eu lembro que só saía areia. Ele falou, nós cavamos até encontrar rocha. Nós cavamos até encontrar rocha. O prédio tinha muita areia, mas nós cavamos. Você passar na Marginal, todos os prédios aparentemente são iguais, no aspecto que a gente pode ver. A diferença está no que ninguém vê. 2026, a sua vida fará diferença, porque você está disposto a não ser apenas um produto que se vende, que se apresenta, que tem um rótulo, que tem uma roupagem, mas a ser mais do que isso. Ser mais do que isso. A ter profundidade. Quando é que você descobre qual dessas casas está sobre a rocha? Eu posso falar para você. Quando vem a tempestade, quando correm os rios, quando vem o terremoto, quando vem os abalos, é que a gente descobre. Aquele casalzinho lindo da internet. Você viu, menina? Separou, Zé Felipe separou. Ai, ele e a Virgínia faziam um casalzinho tão bonito. Não é assim? Eu nem sei quem são esses. É que eu fiz uma pesquisa para poder pregar isso aqui. O que é isso, irmãos? Não aguenta vento, não aguenta tempestade, não aguenta terremoto, porque é só fachada, é só arquitetura, e você não será assim. A sua vida vai estar sobre a rocha. Você pode dizer amém? E dá o maior aplauso a Jesus. E hoje eu vou fazer diferente. Não sei se já está pronto para liberar o tema do ano aí. Já? Hoje eu vou fazer diferente dessa vez. Eu vou lançar o tema aqui do ano antes, para que eu possa finalizar essa ministração de hoje. E a gente vai se encontrar amanhã aqui para nosso primeiro culto dos 12. Amanhã o culto deveria ser às 19 horas, porque é feriado. Mas como eu sei que é um dia que você vai lá comer um churrasco, visitar a sogra, pagar pecado, a gente vai começar às 8 da noite. Tá? Então nosso culto amanhã começa a que horas? Às 8 horas. Olha para quem está do seu lado, te espero aqui, para a gente consagrar o mês de janeiro. Então eu vou fazer uma contagem regressiva. Não precisa soltar nada aqui não, tá? De explosivo aqui, essas coisas todas. Deixa para depois. Vou fazer uma contagem regressiva e a gente vai lançar aqui na tela o tema de 2026. Você já sabe qual é? Já sabe? 1,5 bilhão. Tá valendo. Eu vou contar, tá? Tá ok, Coutinho? Então lá, conta comigo. 5. Vá lá. Fica de pé e aplaude a Jesus bem forte. 2026, a sua vida sobre a rocha, e a rocha é Jesus. Sua vida sobre a rocha, e a rocha é Yeshua HaMashiach, a pedra que os edificadores rejeitaram. Jesus é a pedra angular, é a nossa rocha, e a nossa casa será construída sobre ele. A nossa fé, as nossas convicções, a nossa vida, a nossa família, o nosso ministério, chamado e propósito, todos eles sobre a rocha.
Aleluia. Aos pastores, por favor. Aleluia. Escuta isso. Quando te perguntarem todos os dias do próximo ano, a partir da meia-noite já, quando te perguntarem aí como é que está, o que você vai responder? Eu falei que vocês são inteligentes. Pergunta para o seu irmão, e aí como é que está? Responde para ele. Como é que está nessa faixa aqui, ó? Como é que está aí, irmão? Como é que está a sua vida? Como é que está a sua família? Como é que está a sua fé? Como está o seu chamado? 2026, como estará a sua vida? Se isso é verdadeiro, dá um aplauso bem forte ao Senhor. Aleluia. Feche os olhos e comece a orar. Oh, Rabashiri anda labassuri anda laxere candarava labassuri anda lá. Orei na Shiri anda siri anda labassore cambarava yono ramashiri. Seja bem-vindo 2026. Decidimos sair das prisões, das cadeias, dos grilhões, romper com as algemas. Decidimos chegar ao lugar da nossa liberdade. Decidimos encontrar esse lugar para viver nesse lugar a liberdade que Cristo nos proporcionou. Foi para a liberdade que fomos chamados e não mais voltaremos ao jugo da escravidão. 2026 nós nos propomos, Senhor, a fundamentar a nossa vida, a nossa família, a nossa fé, os nossos negócios, as nossas expectativas, o nosso chamado. Nós decidimos fundamentar tudo sobre a rocha. E a nossa rocha é Yeshua HaMashiach. É a pedra que os edificadores rejeitaram. Aquele que se tornou a pedra fundamental, a pedra de esquina, a nossa pedra preciosa, Yeshua. 2026, seja bem-vindo. Eu consagro cada um dos dias, cada uma das semanas, cada um dos meses desse ano. Nós consagramos para que você não viva apenas tendo informações, acesso a informações, mas para que você viva o novo da parte de Deus, para que você cave até encontrar rocha e fundamentar ali a sua vida, para que a sua vida não seja mais superficial, para que a sua vida não seja mais volátil, levada como uma folha seca de um lado pelo outro pelo vento, sem convicção, sem raízes, sem certeza, sem profundidade, sem relacionamento e sem intimidade. Para que em 2026 a sua vida seja fundamentada, cravada, firmada, edificada, como um homem sábio, uma mulher sábia que você é. Seja bem-vindo 2026. Traga consigo as suas boas notícias, traga consigo as boas novas, traga consigo 2025 cura, traga consigo a consolidação do chamado do ministério, traga consigo 2026 uma nova história sendo escrita e reescrita pelo próprio Deus em nossa direção. Levanta os que estão abatidos, os heróis que foram machucados e feridos e ficaram ao longo do caminho, traz de volta para nesse tempo, Senhor, que essa igreja não seja uma igreja de superficialidades, tampouco nós o sejamos, mas sejamos os que foram livres e são livres, porque o Senhor pagou o preço por nós. 2026, seja bem-vindo. Se estabeleça o reino de Deus, a justiça de Deus, a vontade de Deus e os planos perfeitos do Senhor. 2026, seja bem-vindo. Esse é o ano em que a nossa vida, fé, família, história
estarão firmados sobre a rocha. Seja bem-vindo 2026! Aplauda o Senhor! Aplauda o Senhor! Aplauda o Senhor mais forte. 2026 já chegou. O novo dia já começou. E eu sei que você está onde? Você está como que está a sua vida? Aleluia. Deus te abençoe. Nós nos veremos ao longo desses 12 cultos. Não precisa se preocupar em nos cumprimentar hoje. Vai para casa curtir a sua família, o seu lar. E nós teremos aqui 12 noites para nós celebrarmos ao Eterno, firmados sobre a rocha, em o nome de Jesus. Tem um louvor aí para terminar? Despeça do seu irmão. Vá na força, sobre a rocha. E amanhã às 8 horas eu te vejo aqui. Feliz 2026!